Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que estamos no período chamado Epifania, que quer dizer revelação. Jesus se mostra para o mundo como Filho de Deus, o Salvador prometido. E através da sua palavra, Ele também se mostra a nós. Hoje, se mostra como nosso Salvador, aquele que está conosco todos os dias, está conduzindo as nossas vidas até chegarmos aos céus. No Evangelho de hoje, Jesus tem um encontro com Pedro, Tiago e João, os pescadores, e ele então diz para eles lançarem as redes, e Pedro diz assim: Senhor, sob a tua palavra nós vamos lançar as redes, sob a palavra de Deus nós também vivemos. Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou
e do Espírito Santo que nos dá e preserva a fé. Nosso Deus. Quanto mais conhecemos a Deus em sua santa palavra, mais também conhecemos a nossa indignidade. Sabemos que o pecado está em nós, na nossa natureza e na nossa vida diária. E o pecado traz a morte e nos afasta de Deus, como lemos. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Por isso, sinceramente arrependidos, confessemos todos os nossos pecados, como devemos fazer todos os dias, confiando nesta promessa: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Façamos oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, reconheço que o pecado está no fundo do meu coração, em todo o meu ser. Muitas vezes me deixei seduzir por ele. Senhor, reconheço a minha natureza pecaminosa e a minha culpa. Com tristeza confesso que cometi muitos pecados que só eu conheço, mas que tu, Senhor, os conheces mais do que eu. Entristeci o teu Espírito Santo, pelo que me envergonho e me aborreço. Confesso que também cometi pecados contra outras pessoas, da minha família e do meu relacionamento. Reconheço que sou responsável por todos estes pecados e que nenhum deles posso justificar. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados, tanto os que tenho consciência, quanto os que pratiquei sem saber. Fortaleça hoje a minha fé, através da tua palavra e da Santa Ceia, para que eu possa viver uma vida santa, bonita e agradável a ti. Isto eu te peço, em nome de Jesus Cristo, teu
meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós, e por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido os seus pecados, crê em Jesus Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus dentro do Salmo 138. Salmo 138 fala de Deus, como Deus cuida de nós, como Deus nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos salva, Ele está presente em nossas vidas. Basta nós confiarmos nele e entregarmos as nossas vidas nas suas mãos, e o mais Ele vai cuidar. Salmo 138, pastor Heraldo, versículos ímpares e a comunidade dos pais. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e aumentaste a força de minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor te levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no
A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8, onde o Senhor Deus chama o profeta Isaías para fazer dele o seu mensageiro junto ao povo de Deus, para pregar a palavra de Deus. E assim também Deus chamou você, chamou eu, para sermos seus, e nos deu uma missão, e a nossa missão é sermos a luz do mundo, o sal da terra, e anunciarmos a boa notícia de salvação ao mundo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua indignidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 12 a 20, onde o apóstolo Paulo fala sobre dons. Deus nos chamou das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação e nos capacitou, cada um de nós, com dons. Esses dons Ele nos deu para nós fazermos apenas uma coisa: servi-lo. Servi-lo na coisa mais importante do mundo, salvar pessoas pela pregação da palavra de Deus. Basta nós usarmos os nossos dons.
Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Assim termina a leitura da epístola. Santo Evangelho escolhido para hoje, encontramos em Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, onde Jesus tem um encontro transformador com Pedro, Tiago e João, que aqueles pescadores pescaram a noite inteira em nada de peixe. Mas Jesus manda eles atirarem as redes e Pedro diz: olha, sob a tua palavra, Senhor, eu tiro as redes. Se o Senhor mandou, eu obedeço. É isso que nós devemos fazer como cristãos. O que Deus nos diz para fazer na palavra é para nós fazermos, não é para questionarmos. Se nós confiarmos em Cristo e fazermos a vontade de Deus em nossas vidas, seremos felizes. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começavam a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Minha vida é Cristo Salvador.
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Que nós meditar as palavras do Evangelho há pouco lido, Lucas 5, 1 a 11, ressaltando as palavras de Pedro: lançaremos as redes. Que Deus abençoe as palavras de nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, vamos falar sobre pescaria. Quem gosta de pescar aqui? Dizem por aí que pescaria desestressa as pessoas. Pescaria na minha vida estressa mais do que qualquer outra coisa. Você joga lá o anzol e fica esperando a vontade do peixe de comer o anzol. E você tem que puxá-lo sem ele escapar. É muito estressante. Pior ainda, se você fica uma noite inteira pescando e não pesca nada. Mas tem gente que gosta de pescar, e outros ainda que têm a pescaria como a sua profissão. Assim eram Pedro, Tiago e João, pescadores. E eles eram bons pescadores, eles eram experientes pescadores naquele lago que era chamado de Lago de Genezaré ou Mar da Galileia. Eles tinham pescado a noite inteira com redes e não pegaram nada. E estavam então limpando as redes. Depois de Jesus subir no barco para ensinar a multidão, ele manda que eles jogassem as redes de novo. Qualquer pescador talvez teria pensado assim: esses pescadores de final de semana, vem aqui, não sabe que de dia não vai pescar nada, pescamos a noite inteira e não deu nada, agora não adianta, trabalho perdido, tempo perdido. Mas não Pedro não foi assim. Ele viu neste homem que mandou ele jogar as redes alguém que ele podia confiar, alguém especial, e por causa disso em Lucas 5,5 ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Lançaremos as redes porque Jesus mandou. Humanamente falando, não daria certo lançar as redes naquele momento. Não iriam pescar, porque pescaria lá naquele local se faz à noite, de dia não pesca nada. Mas Pedro, ele sente alguma coisa no seu coração. Ele ouviu a palavra de Jesus ensinando para a multidão, e ele confiou que este homem que estava no seu barco era aquele que poderia fazer qualquer coisa no céu e na terra. Ele era o Filho de Deus, o Salvador prometido. Quando Jesus manda o ser humano fazer alguma coisa, o ser humano só pode fazer uma coisa: obedecer. Não é para duvidar, não é para perguntar, não é para questionar. Obedecer. Como Pedro falou: sob a tua palavra lançarei as redes. O grande problema do ser humano desde o início da criação foi esse. Lá na criação, quando Deus cria Adão e Eva e diz: olha, vocês podem comer de qualquer fruta aqui, mas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem dele, vocês vão morrer. Lembra? Claro, ele falou isso. O que era para eles fazerem? Obedecer. Mas no entanto o ser humano
O ser humano quer fazer as coisas por conta própria, quer tomar as suas próprias decisões. Eu mando em minha vida. E aí vem o diabo vem para tentar os dois e diz: olha, se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. E aí, o que os dois deveriam ter pensado assim: Deus mandou a gente não comer, por isso nós não vamos comer. Olha lá em Gênesis 3:6 o que ele diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A mesma coisa acontece hoje em dia com os seres humanos. Deus, Ele fala conosco na palavra de Deus, na Bíblia, e Ele é claro no que Ele tem a falar para nós na Bíblia. Ele diz que se nós confiarmos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e fazermos o que Ele fala, especialmente nos 10 mandamentos, nós seremos felizes, seremos salvos e iremos para o céu. Mas nós teimosamente não fazemos o que Deus diz, não fazemos o que diz a palavra de Deus, preferimos fazer a nossa própria vontade pecadora. O pecado só traz desgraça, sofrimento e morte, como diz Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Lançaremos as redes porque Jesus mandou. Jesus Cristo é retratado como a palavra viva de Deus, ou como diz o Evangelho de João capítulo 1, o verbo de Deus. Sendo Ele a palavra humanada do amor de Deus, nós devemos confiar nele, fazer o que Ele nos diz na Bíblia para sermos felizes. Pedro diz mais ou menos assim no texto para Jesus: olha, Senhor, pelos nossos esforços de noite não conseguimos nada, pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria sabemos que não adianta jogar as redes, mas Senhor, em cima da Tua palavra, porque o Senhor falou, nós vamos fazer. E o resultado da fé em Cristo e do obedecer à palavra de Cristo? Barcos cheios de peixes, bênçãos sobre eles. Assim como Pedro, Deus chamou Moisés no Antigo Testamento para libertar o seu povo da escravidão do Egito, e Moisés, num primeiro momento, ele diz assim: não posso, Senhor, não vou, mande outro, não posso. E ele tentou dar várias desculpas, como nós damos desculpas: não tenho tempo para ler a Bíblia, vem para a igreja fazer oração, não tenho tempo para servir a Deus. A gente dá desculpas, como Moisés também deu. Deus ficou bravo com Moisés em Êxodo. Ele ficou bravo e mandou Moisés fazer o que ele tinha mandado. E o resultado disso é que Moisés foi o maior líder do povo de Deus, e foi o único ser humano que falou cara a cara com Deus. Já imaginaram se Moisés não tivesse feito a palavra, não tivesse obedecido a palavra de Deus? Já imaginaram se Pedro, Tiago e João não tivessem obedecido a palavra de Jesus? Já imaginou, estimado irmão e irmã, se nós não obedecermos o que Jesus nos diz na sua palavra? Nós também hoje ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia, temos ela em nossas mãos. Deus espera de nós uma atitude frente à palavra de Deus: confiar nela e viver de acordo com ela diz. Confiar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Confiar no que diz o Salmo 37:5: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiar que neste mundo, mesmo como cristãos, nós vamos ter problemas, dificuldades e aflições, mas que na fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Lançaremos as redes porque Jesus mandou, nós seguimos a Cristo. Depois do milagre feito, depois de Jesus mostrar que ele era o Filho de Deus, a primeira reação de Pedro foi se ajoelhar e dizer assim, diz assim o versículo 8: quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou pecador.
Mesma coisa falou Isaías, a leitura do Antigo Testamento: eu sou uma pessoa de lábios impuros, sou pecador, como é que eu posso me aproximar de Deus? Como um pecador pode se aproximar do Deus que é santo, justo, perfeito? O que Pedro ainda não sabia, e o que Isaías aprendeu também, é o que diz Jesus em Mateus 18:11: o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele veio justamente para salvar o pecador perdido. Entendida esta parte da missão de Jesus, que ele é o Salvador, que ele sofreu pelos pecados na cruz, que ele pagou a nossa dívida com Deus e nos salvou, agora nós pecadores, amados por Deus, salvos por Cristo, nós recebemos uma nova vida. Não vivemos mais para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos pensamentos, mas nós como cristãos vivemos para fazer em nossa vida o que Cristo nos diz. O apóstolo Paulo dizia: o meu viver é Cristo, e o viver a Cristo é não fazer o que eu quero, fazer o que Cristo quer, porque Cristo sabe o que é melhor para nós. E é isso que Jesus quer de Pedro e de todos que nele creem, que abandonemos as nossas redes, como eles fizeram depois de seguiram a Jesus. Abandonemos as nossas redes das coisas materiais deste mundo, das preocupações somente com aqui e agora, e nos apeguemos à rede da palavra de Deus, da oração, da igreja, e sejamos pescadores de pessoas. E não há coisa mais importante que exija mais tempo, mais dedicação e também de mais dinheiro do que salvar gente. Lucas 5, 10 e 11 diz: então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Ou como diz a palavra de Deus, agora para nós cristãos: busque em primeiro lugar as coisas de Deus, e as outras coisas Deus vai dar. Ou então: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e tudo que eu faço nesta vida, eu faço para servir aquele que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Estimado irmão e irmã, lançaremos as redes porque Jesus mandou, nós seguimos a Cristo. Pedro, Tiago, João, Moisés, Isaías e tantos outros na Bíblia tiveram encontros com Deus ou com Cristo. E esses encontros foram transformadores, modificaram a vida deles. Você teve um encontro com Cristo. Seu primeiro encontro com Cristo foi lá no batismo. E lá você recebeu o perdão dos seus pecados, a vida, a salvação. Você tem um Senhor, e você tem um Salvador, e você agora é filho e filha de Deus. Mudar os valores, os sonhos, os objetivos de vida. Agora nós pensamos e sabemos que estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Pela fé em Cristo, nós sabemos que a nossa vida neste mundo vai durar poucos anos. Talvez um de nós chegue a 100 anos, mas vai durar poucos anos. Mas nós temos uma vida eterna com Cristo no céu esperando por nós. Pela fé em Cristo, nós somos animados ao ouvirmos a palavra de Deus, crermos nela e vivermos como ela diz, e não conforme os ensinos e os costumes deste mundo que são pecaminosos. Pela fé em Cristo, nós deixamos tudo para trás, como fizeram Pedro e os outros pescadores, e seguimos a Cristo, preferindo inclusive a morte do que perder a nossa fé. Pela fé em Cristo, nós enfrentamos as tentações, evitamos o pecado e queremos servir a Cristo com tudo que somos e temos. Pela fé em Cristo, nós proclamamos a notícia da salvação a todas as pessoas que encontramos. Nós nem sempre, como Pedro, entendemos os planos de Deus para a nossa vida. Pedro disse: Senhor, eu não entendo. Eu não entendo porque o Senhor agora, depois de uma noite inteira de trabalho, sabendo que o melhor horário para pescar é noite, de dia não dá nada, eu não entendo o que o Senhor quer, mas o Senhor falou, eu vou jogar as redes. Pela fé em Cristo, nós não entendemos algumas coisas,
mas nós continuamos confiando de que o nosso Senhor está conosco todos os dias, nos protegendo, amparando, abençoando, cuidando de nós, e nós um dia vamos estar com Ele no céu, onde receberemos dele um grande abraço e ouviremos da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou e me serviu. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Ó Senhor nosso Deus, como é bom saber que o Senhor está conosco nos bons momentos da vida e também em meio aos problemas e dificuldades. Como é bom saber que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Ó Deus, que nós tenhamos sempre fé na Tua Palavra, que possamos conhecer cada vez mais a Tua Palavra, possamos crer nela e viver de acordo com ela diz. Que a Tua Palavra seja o nosso guia, a nossa direção, o nosso consolo, a nossa fortaleza, que nós possamos conhecer cada vez mais o Teu amor e que este Teu amor continue transformando as nossas vidas, para que nós possamos viver neste mundo segundo a Tua santa vontade, para que nós possamos com a nossa vida honrar e glorificar o Teu santo nome. Que nós também juntos da igreja possamos Te servir
com tudo que somos e temos, para que tantas e tantas pessoas que hoje estão perdidas neste mundo possam conhecer o Teu amor em Cristo, possam crer nele e serem salvas. Ó Deus, que a Tua presença encha a nossa vida de alegria e de paz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.